Então, pessoal, para dar continuidade no conteúdo, eu preciso que vocês entendam que a primeira coisa que você tem que saber é diferenciar que tipo de ligação você vai ter quando eu peço para você fazer a ligação entre dois átomos. Por exemplo, se eu te der para você fazer uma ligação entre o magnésio, por exemplo, né, o magnésio e o enxofre, eu peço para você mostrar a ligação entre esses dois, mostre como eles se ligam, mostre qual é a substância, qual é a molécula formada. A primeira coisa que você tem que pensar é que tipo de ligação é essa. Ela é iônica? Ela é covalente? Ela é metálica? Metálica eu não falei ainda, por isso que eu não vou falar agora. Mas ela é iônica ou covalente? Pela tabela periódica, você já dá para saber se ela é iônica ou covalente. Você já mata a charada aí. Então, para ela ser iônica, precisa que um dos dois seja metal e o outro não seja metal, para ser iônica. Para ser covalente, os dois têm que ser não metais, tá? Os dois têm que ser não metais. Pode acontecer também do hidrogênio, né, fazer parte dessa ligação. Quando o hidrogênio aparece, já sabe que é a ligação covalente. Quando a ligação é covalente, o hidrogênio sempre aparece. Então, olha só. Então, eu pedi para você me mostrar a ligação entre magnésio e enxofre. Pela coloração aqui da minha tabela, eu estou vendo que o magnésio é um metal alcalino terroso. Se ele é metal alcalino terroso, ele é um metal, tá? Então, já sei que o magnésio é um metal. E essa corzinha aqui, ó, essa corzinha aqui, é essa daqui de não metais. Então, o enxofre é um não metal. Então, o que que nós temos na união de um metal e não metal? Aqui, ó. Então, vai ser uma ligação iônica. A ligação entre esses dois vai ser iônica. Então, aí fica mais fácil para mim. Então, eu vou pegar o magnésio, vou colocar aqui e vou colocar o enxofre do lado dele. Precisa fazer distribuição? Óbvio que não. Eu vou olhar lá, quer ver? Ó? Eu vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar aqui no magnésio, estou vendo que já tem 2 elétrons na última camada. Se a sua tabela não tem isso, você só vai lembrar disso, ó. Aqui é a família 1A e essa é a família 2A. Se ele está na família 2A, pessoal, significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Vamos olhar agora o enxofre. O enxofre, ele é da família, deixa eu ver, continuando, né? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, certo? Continuando. Então, se o enxofre é da família, aqui eu estou vendo ó, que ele é da família 6A, significa que ele tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa fazer distribuição? Não precisa, basta saber a que família ele pertence. Depois de colocar um do lado do outro com os elétrons que eles têm, agora eu vou fazer a ligação. Se é ligação iônica, obrigatoriamente a gente vai mostrar essa ligação através de setas, tá? Setas. Então, as setas através de quem? Esse enxofre aqui tem 6 elétrons na sua última camada, ele está precisando de 2 para completar os 8. E o magnésio, para ele ficar estável, ele tem que perder 2. Então, aqui ficou fácil, lembra na última prova? Mostra a seta indicando que ele tem que doar. Ele doa os 2. Nesse caso, nesse caso aqui, o magnésio, ele fica positivo, porque ele perdeu 2 elétrons, ó, 2 mais, e o enxofre fica negativo, porque ele ganhou 2 elétrons. A união desses dois forma essa molécula aqui, sulfeto de magnésio. Pronto, apareceu um de cada, fica só assim. Eu vi que era ligação iônica e coloquei as setas. Mas, e se por acaso eu fosse juntar outros? Por exemplo, ao invés de fazer aqui com magnésio, eu fosse fazer, por exemplo, com o flúor, por exemplo. Aí a primeira coisa, entre enxofre e flúor, fazer essa ligação entre os dois. Entre enxofre e flúor, primeira coisa que você tem que fazer, é ligação iônica ou covalente? Vai ter seta ou vai ter o tracinho? Então, aqui está dizendo que eu já sei que o enxofre é um não metal.
Aqui ele está dizendo que esse outro é um halogênio. Pessoal, esses que estão de roxinho claro e roxinho escuro são não metais também, tá? Esse daqui que está com esse azulzinho clarinho também, semimetal, também é um não metal. Então, a gente tem isso tudo aqui como não metais. Esse nome halogênio é o nome da família 7A, tá? É o nome da família 7A também. Então, essa família 7A recebe o nome da família dos halogênios e aqui a 6A dos calcogênios, tá? Então, tem nomes específicos aqui. Aí, essa tabela misturou tudo. Mas o flúor também é um não metal, já que ele é um halogênio, ele é um não metal. Se eu tenho um não metal com outro não metal, significa que a minha ligação vai ser covalente. Então, o que eu vou fazer? Quem são os elementos? Enxofre e flúor. Então, eu vou ter aqui o enxofre e o flúor, um do lado do outro, certo? Vamos saber agora quantos elétrons se colocam ao redor de cada um. Vamos ver agora. Eu tenho aqui o enxofre, a gente já fez, que tem 6 elétrons na última camada. 3, 4, 5, 6. E o flúor, vamos ver quantos elétrons ele tem. Ele é da família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na última camada. 3, 4, 5, 6, 7. Fácil de fazer, né? Tem tabela que já vem dizendo aqui a distribuição, não precisa eu nem me preocupar. Aqui, se eu apagar, ó, eu vou ver que aqui é 7, ó, 7 elétrons, tá? Então, tem tabela que já vem tudo, não precisa se preocupar. Então, agora eu tenho aqui, ó, os dois elementos e eu vou fazer a ligação. Já que a ligação covalente não tem seta, tem traço, tá? Tem traço. E esse traço, ele é feito da seguinte forma. Ele é feito assim, eu analiso que o flúor, ele tá com 7 elétrons na sua última camada. Ele precisa de mais um para ficar estável, certo? Só que o outro lado, o enxofre, que é esse S, ele tem 6. O enxofre precisa de 2. Um deles precisa de 1 e o outro precisa de 2. Então, vamos estabilizar primeiro quem precisa de 1. Então, aqui eu tenho uma ligação entre enxofre e flúor, tá? Uma ligação entre enxofre e flúor. Olha só o que vai acontecer. Agora o enxofre ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o enxofre não ficou com 8. Agora o enxofre ficou com 7. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso significa que o enxofre precisa fazer mais uma ligação. Então, você vai se lembrar disso. Se um dos dois não ficar estável, você faça com que ele fique através de outra ligação. E você só pode usar o que você usou no começo. Por exemplo, aqui é enxofre e flúor. Então, já que a gente está fazendo essa ligação entre enxofre e flúor, e o flúor já ficou estável com 1, eu vou acrescentar outro flúor aqui. E eu sei que o flúor ele tem 7 elétrons na sua última camada. Ó, ele tem 7. E eu vou estabilizar agora, ó, vou fazer uma ligação aqui entre o enxofre, qualquer tracinho, qualquer bolinha dessa aqui, tá? Depende da sua organização aí. Isso aqui é só uma teoria. Então, aqui eu faço essa ligação. Agora, olha só o que vai acontecer com o enxofre. Ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porque agora, com esse outro de baixo, ele contou os 8. Esse novo flúor que eu coloquei, ele também ficou com 8, lembra? Porque ele já tinha 7, precisava só de 1. Então, assim, ele se estabilizou. Para mostrar a fórmula, essa daqui é a fórmula eletrônica, porque estão aparecendo os elétrons. A fórmula estrutural aqui nesse caso é só mostrar os tracinhos, ó, enxofre, tracinho, flúor. Vou colocar o outro do outro lado para ficar bonitinho, tá? Para não ficar igual desse desenho aí esquisito que eu coloquei. Então, não vão aparecer mais os elétrons. Essa daqui é a fórmula estrutural, tá aparecendo só a estrutura. Então, eu tenho aqui ó, o enxofre, que aparece uma vez, e o flúor, que aparece 2 vezes.
Nesse caso, essa daqui é a nossa fórmula molecular, tá? Eu coloquei o flúor por último porque ele é mais eletronegativo, quer dizer, ele tem mais elétrons na última camada. Geralmente, quem tem mais elétrons na última camada fica por último, tá certo? Vou passar uns exercícios, espero que vocês consigam. Caso não consigam fazer, falem comigo pelas redes sociais, tá bom?